Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. Hoje eu vou falar sobre a parte 4 da DBR, da Metodologia Design Based Research, que tem a ver com a epistemologia e a ontologia do artefato tecnológico. Então, já pensando que vocês vão trabalhar com um artefato tecnológico, e no caso dos meus orientandos, um artefato tecnológico digital, então a gente vai precisar escrever também sobre a epistemologia, a ontologia desse artefato que vocês vão escolher. Então eu coloquei aqui para vocês quais são as perguntinhas que a gente precisa fazer quando a gente vai pensar primeiramente na epistemologia do artefato tecnológico. Lembrando, gente, que o artefato tecnológico, ele pode ser qualquer coisa que esteja vinculada com tecnologia. O artefato tecnológico é o produto da tecnologia. Então, você pode pensar em plataformas digitais, por exemplo, em jogos, como é o que eu vou falar aqui, pode pensar em site, blog, pode pensar em redes sociais, em vídeo, podcast, webcast, né? O que você tiver em mente para que os seus sujeitos de pesquisa desenvolvam ou que você utilize com seus sujeitos de pesquisa, algo nesse sentido. Então, para você pensar em termos de epistemologia desse artefato, você precisa pensar historicamente, certo? Então, como surgiu esse artefato tecnológico que você escolheu na vida das pessoas, na sociedade, historicamente? Quem desenvolveu esse artefato tecnológico? E aí, o quando isso surgiu também é bem interessante, vale a pena colocar, embora eu não tenha especificado aqui. Quais são as facilidades ou vantagens que esse artefato tecnológico escolhido traz para o ensino, para a aprendizagem do conteúdo científico que você também escolheu, né? E aí você pode pensar em vantagens desde a época que ele foi criado. Então, tem determinadas coisas que já foram criadas há muito tempo. Vai falar de slides. Slide é uma coisa que existia muito antes do digital. Então, para que ajudava, né? Qual era o favorecimento das pessoas na época que surgiu a apresentação de slide? Para quem não sabe, né, os slides nasceram logo no século XX, mas assim, no formato de lâminas bem pequenininhas, né, que eram passadas primeiro manualmente, depois conseguiram fazer uma engenhoca que passava conforme você comandava apertando um botãozinho, certo? Então era uma coisa mais rápida, mas era mecânico também, então não tinha nada de digital na época. Então já faz um tempo, assim, fez muito sucesso na década de 60 e 70, né? E aí depois veio o retroprojetor com as transparências, né? E aí a gente teve os apresentadores de slides hoje em dia, né? Com o auxílio não só do computador, mas também dos projetores, tá certo? Então, como é que ajudou as pessoas, né, a passar as informações naquele formato como era no início e se isso se mantém até hoje, né? Então, só dei um exemplo bem breve. E quais são os problemas e as desvantagens que esse artefato tecnológico escolhido traz para o ensino e para a aprendizagem do conteúdo científico que você escolheu também. Então, assim, é muito importante quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente tentar se manter neutro em relação àquilo que a gente vai investigar. É muito comum e é um erro que acontece com muita frequência dos iniciantes a pesquisadores, digamos assim, né, os que estão se formando para ser pesquisador, imaginar que alguma coisa que escolheu, algum artefato tecnológico que escolheu, alguma metodologia que escolheu, ser a salvadora, né, da pátria, do universo, de todos os males, de todas as pessoas da vida, né? E, na realidade, nós como pesquisadores, a gente precisa ter uma visão imparcial. Então, é muito importante que a gente olhe, né, para as vantagens, mas a gente olhe também para as desvantagens. E em se tratando de tecnologia digital, né, uma desvantagem que a gente tem, principalmente num país como o nosso, com enormes desigualdades sociais, é o acesso ao artefato, né? Então, quem é que tem acesso a computadores, né? Então, só vai poder desenvolver um trabalho com um artefato tecnológico digital se você tiver pelo menos um celular, pelo menos um computador e precisa atualmente da internet, porque muitas coisas são desenvolvidas na internet, né? Você não precisa mais ficar baixando softwares como eram uns 10, 15 anos atrás, né?
que a gente precisava usar as coisas em software, né? Hoje em dia você não precisa mais, né, dos aplicativos e softwares, você pode usar tudo online, mas você precisa ter acesso à internet. Então essas coisas são problemas e desvantagens em relação ao uso de qualquer artefato tecnológico digital. Então esses elementos precisam estar sendo apresentados, mas especificamente outros podem ter desvantagens que sejam peculiares àquele artefato. Então, se a gente está pensando em slide, qual é o problema, né? Uma desvantagem de uso do slide? Então vamos supor que o professor está fazendo uma aula expositiva e aí quer testar se determinado modelo de slide vai facilitar a aprendizagem dos alunos, né? E aí, qual é o problema? Ele vai precisar de tempo para preparar esses slides com antecedência, né? E isso aí, às vezes, fala muito alto na vida do professor, que precisa trabalhar em 3 turnos para poder ter um salário digno, né? Então, às vezes não tem tempo de preparar esses materiais didáticos, né? Prefere dar aula no quadro mesmo, tá certo? Então, tem determinados elementos que precisam ser elencados. Todos eles precisam ser fundamentados, tá certo? Então, como surgiu o artefato tecnológico, você vai falar como surgiu diante das pesquisas que você fez, mas você vai ter que fundamentar. Qual é o autor, qual é o ano, e se for uma citação direta, qual é a página. Quem desenvolveu também, quais são as facilidades também, você não pode tirar só da sua cabeça, né? Você tem que, tudo que você for falar, você tem que fundamentar. Tudo que você for escrever, também. E quais são os problemas e as desvantagens também. É claro que você sabe quais são, mas você precisa ir em busca de alguém que também falou isso ou que falou isso antes de você, tá bom? Então, academicamente, isso é fundamental. Então, vamos aos nossos famigerados exemplos, né? Deixa eu baixar aqui só um segundinho. Então, tá aqui, ó. A epistemologia com um exemplo do WordWall, que é uma plataforma de desenvolvimento de jogos, tá certo? Então, ele tem jogos já pré-preparados, o que você precisa fazer é inserir as perguntas e as respostas que você vai colocar nesse jogo. Tem mais ou menos um formato de quiz. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: como surgiu o WordWall na vida das pessoas, na sociedade, historicamente, né? É um software, é uma plataforma? Como é que isso surgiu, né? Quando surgiu? Quem desenvolveu o WordWall, tá certo? Então, são elementos que precisam ser trazidos. Muito provavelmente, no caso do WordWall, você não vai encontrar um trabalho acadêmico que fale sobre ele. Procura. Se você não encontrar, você recorre mesmo ao site do WordWall para trazer essa informação. Não tem como ser diferente disso, certo? Mas é importante primeiro procurar, certo? Para ver se você realmente não encontra ninguém que tenha feito ou desenvolvido um trabalho sobre o WordWall ou usando o WordWall em algum contexto. E aí, vamos lá. Quais são as facilidades ou vantagens que o WordWall traz para o ensino e para a aprendizagem da função afim, que foi o exemplo que eu utilizei nos vídeos anteriores, né? Então, é importante nesse momento você procurar trabalhos, né, acadêmicos de pesquisa que tenham utilizado o WordWall, certo? Para especificamente a aprendizagem da função afim. Professora, eu não encontrei nada com o WordWall e função afim. O que eu faço? Procura da aprendizagem da matemática como um todo, certo? Também não encontrei nada. Então, procura quais são as facilidades ou vantagens que o WordWall traz para o ensino e para a aprendizagem de qualquer área do conhecimento. Se ainda assim você não encontrar nada, né, procura em outra língua, em espanhol, em inglês, quem sabe alguém já produziu, né, em outro país, tá certo? E se ainda assim você não encontrou nada, então você elenca as facilidades que você vê e você diz que, apesar de ter feito uma pesquisa exaustiva sobre isso, né, você até o momento não encontrou nenhum trabalho relativo a essa relação, tá certo? Então, fica bem atento a isso, vai ampliando as suas buscas até você encontrar pelo menos um trabalho. Nesse momento inicial aqui, você não precisa trazer muitos trabalhos, mas futuramente é bom você deixar sua mente aberta para poder inserir mais informações sobre essas facilidades ou vantagens. Veja que aqui embaixo eu coloquei também um elemento do outro exemplo que a gente estava trabalhando, né? Então, quais as facilidades ou
vantagens que o WordWall traz para o ensino e para a aprendizagem das orações subordinadas substantivas, do mesmo jeitinho. Ah, professora, eu não achei nada sobre o WordWall e as orações subordinadas substantivas. Procura sobre o WordWall e as orações subordinadas. Não achei nada. Procura sobre o WordWall, né, e as orações, período, né, período principal e aquela outra coisa lá que você pode trazer para a língua portuguesa. Ah, não encontrei nada disso. Ok, procure então a relação do WordWall com a língua portuguesa, né? Alguém está ensinando alguma coisa, né, através do WordWall nesse sentido? Fez alguma pesquisa, trouxe algum resultado? Então você vai ampliando até você encontrar uma relação entre as pesquisas que estão sendo feitas com o WordWall no ensino e na aprendizagem de alguma coisa. Do mesmo jeitinho que você pensou as facilidades, você também vai pensar os problemas e desvantagens, tá certo? Isso é muito importante. Então, no mesmo lugar que você procurou as vantagens e as facilidades, no mesmo artigo você procura também os problemas e as desvantagens. É muito comum os pesquisadores falarem sobre esses dois elementos, tá certo? Então, eu também deixei aí o exemplo da função afim e o exemplo das orações subordinadas substantivas, tá aqui, tá certo? Mas, se vocês não encontrarem essa relação diretamente com um objeto tão específico, né, de pesquisa, que é o que deve ser mesmo, né, o seu objeto deve ser bem específico, não tem problema, você vai ampliando para poder trazer aí esses elementos que fazem parte da epistemologia, tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí. O outro exemplo que eu estou trazendo é o Twine. O Twine, ele é um software utilizado para o desenvolvimento de livros-jogos, tá certo? E os livros-jogos, eles têm uma diferença bem interessante e peculiar em relação aos jogos convencionais. Os livros-jogos são livros que têm uma narrativa e que no decorrer dessa narrativa você faz escolhas dizendo para qual caminho que você quer seguir dentro dessa história. Como se trata de um jogo, então vai ter os mesmos elementos que um jogo tem, né? As regras, um objetivo, um resultado, tá certo? Então, o livro-jogo também vai trazer esses elementos. Então, você pode colocar os seus estudantes para desenvolver livros-jogos e investigar como é que se dá a aprendizagem deles, né? Que algumas vezes isso acontece. Ou então você mesmo desenvolve livros-jogos ou pega livros-jogos desenvolvidos e vai testar para saber como é que acontece aí a aprendizagem, né? Ou o ensino de quem está utilizando esse material, tá bom? Então as mesmas perguntas são lançadas para o Twine, que é o software que a gente utiliza para o desenvolvimento de livros-jogos de maneira gratuita, fácil. Vocês podem encontrar, inclusive, outros, mas eu estou dando esse exemplo aqui. Então, vamos lá. Como surgiu o Twine na vida das pessoas, na sociedade, historicamente? Quem desenvolveu o Twine? Quando ele surgiu? Então, esses elementos históricos são muito importantes e fazem parte da epistemologia. Quais são as facilidades ou vantagens que o Twine traz para o ensino e para a aprendizagem da função afim? Então, você vai procurar pesquisas aí que estejam vinculando o Twine com a função afim. Do mesmo jeitinho. Ah, não encontrei nada sobre função afim. Procura sobre função. Não encontrei nada. Procura sobre matemática. Não encontrei nada. Procura sobre qualquer assunto. Procura em português, procura em inglês, né, em espanhol, tá certo? E se assim, mesmo assim você não achar nada, você coloca quais são as possibilidades de facilidade. Coloquei o outro exemplo aqui também vinculado às orações subordinadas substantivas, tá bom? E do mesmo jeitinho que você fez para as facilidades, você faz também para os problemas ou desvantagens. Lembrando que problemas ou desvantagens são importantíssimos para que a gente possa mostrar que a gente não está tendencioso na nossa pesquisa, né? A gente é neutro. E aí a gente pode encontrar tanto facilidades quanto problemas, né? Nesse uso, nesse desenvolvimento, né? Então, o erro, né? Eu diria assim, aquilo que a gente tem como hipótese, vai funcionar, né? Então, o que eu chamo de erro é o não funcionou, né? Então, é muito válido para pesquisa, tá certo? Quem pesquisa tá mesmo colocando todas essas coisas à prova, né?
E na ontologia, o que a gente faz, né? A ontologia do artefato tecnológico. Lembra que a ontologia tem a ver com as definições que você vai trazer sobre aquele assunto, né? Então, como se define o artefato tecnológico digital escolhido? Como funciona esse artefato tecnológico digital? Quais são os tipos desse artefato tecnológico digital existentes e como é que eles são utilizados e para quais finalidades? Como é que eles se classificam? Como esse artefato tecnológico digital é utilizado no ensino e na aprendizagem do conteúdo específico escolhido, tá bom? Então aqui a gente vai olhar para essas definições, vai descrever como é que esse artefato tecnológico ele funciona, né? Quais são os tipos, como é que eles se classificam e como é que ele é utilizado no ensino e na aprendizagem comumente, certo? Mesmo porque a nossa proposta é uma proposta de romper um pouco com aquilo que já se faz em termos de metodologia, né? Então, fugir um pouco das aulas expositivas, né? E trazer outros elementos à tona para a gente testar. Então, vamos lá. O exemplo do word wall, a ontologia, como é que ficaria? Como é que se define o word wall? O que é o word wall? Tá certo? Então, você vai atrás dessa informação. O que é? Geralmente, como eu falei, você vai encontrar no site o que é o word wall, mas procure primeiramente nos trabalhos acadêmicos, porque alguém pode ter definido isso e é melhor uma fundamentação pautada num trabalho acadêmico, seja TCC, seja dissertação, tese, tá certo? Ou artigo em periódico, artigo em evento, tá valendo, tá certo? Então, vocês podem estar utilizando essa busca nesses trabalhos. Como o word wall funciona, né? Então, no site você também vai saber informações mais detalhadas, né? Muitas vezes os trabalhos acadêmicos não têm isso, mas é muito melhor que vocês tragam uma citação de um trabalho acadêmico do que do site, tá? Como é que são classificados os modelos de jogo no word wall? Então, inclusive, eu tinha colocado aqui em cima mais informações, tá certo? Eu não coloquei aqui no exemplo, mas você pode detalhar um pouco mais. Então, eu coloquei aqui, ó, quais são os tipos de artefato tecnológico digital existentes, se são, e são utilizados para quais finalidades, né? Tá certo? Então, quais são os modelos que existem no word wall e quais são as finalidades de cada modelo, tá certo? São muitos, viu? Então tomem cuidado, não precisa trazer, acho que são mais de 20 modelos, então vocês não precisam trazer todos os modelos não, certo? Só se puder classificar, ótimo, mas também, se não houver essa classificação, você pode descartar essa pergunta e seguir em frente, tá certo? Então, às vezes não tem a plataforma, o software, ele não tem classificações dentro dele, né? Não tem subdivisões, então você pode abrir mão dessa informação, não tem problema. E como é que o word wall tem sido utilizado no ensino e na aprendizagem de função afim? A mesma coisa, no ensino e na aprendizagem de orações subordinadas substantivas, que foram os elementos que eu trouxe no vídeo passado, nos vídeos passados, né? Então, você vai agora e principalmente buscar nos periódicos, né, essa informação, tá certo? As pesquisas que foram desenvolvidas. Mas, daquele jeitinho, né? Ah, não achei nada, né? Como é que o word wall está sendo utilizado para ensinar a função afim? Eu achei sobre função, tá valendo? Tá demais. Ah, eu achei só sobre outros assuntos de matemática, tá valendo? Também, tá valendo. Ah, eu não achei nada sobre matemática, mas eu achei sobre física. Pode ser? Pode. Ah, mas eu não achei nada sobre exatas, eu achei sobre humanas. Pode? Pode. Então, vocês estão vendo que vai ampliando, tá certo? Até vocês descobrirem algum trabalho que o word wall, né, mostra como é que o word wall está sendo utilizado no ensino e na aprendizagem de uma maneira mais ampla e geral, tá certo? Então, fiquem atentos a esse detalhe. O mesmo exemplo, aqui tem um erro, desculpa, gente. Aqui o exemplo, olha, é do Twine, tá bom? Então, não é da oração subordinada. É o exemplo do Twine e para desenvolvimento de jogos. Veja que eu estou falando o tempo todo de desenvolvimento de jogos, mas vocês podem pensar isso aqui para qualquer artefato tecnológico digital, tá certo? E outras plataformas para poder trabalhar com outras coisas. No início do vídeo eu estava falando sobre slides, né? Porque é uma coisa muito comum, né, das pessoas utilizarem.
Mas você pode pensar em termos de vídeo, em termos de podcast, em termos de blog, de o desenvolvimento de site mesmo, tá certo? Redes sociais, quais forem, né? Imagens, GIFs, infográficos, do jeito que vocês preferirem, tá bom? Então, são exemplos que você pode simplesmente deslocar daqui e aplicar em outro contexto. Então, como é que se define o Twine? O que é o Twine? Como que o Twine funciona, né? De que forma, né, ele está subdividido, tá certo? É muito provável que você não vai encontrar essa subdivisão no Twine especificamente, tá certo? Então, essa pergunta aqui, ela com certeza vai ser descartada para essa proposta aqui do Twine, tá? Mas como é que ele tem sido utilizado no ensino e na aprendizagem de função afim? E na de orações subordinadas substantivas? Tem algum trabalho que fala sobre isso? Não tem, né? Procure em inglês, em espanhol, ver se tem. Não tem, ok. Então, a gente vai ampliando, né, essa busca. No caso do Twine especificamente, no laboratório de tecnodocência, a gente desenvolve muitos trabalhos utilizando o Twine, tá certo? Então, a gente tem muita produção. E artigos publicados em periódicos e tudo mais. Então, o Twine é mais fácil vocês encontrarem na nossa biblioteca. Mas o WordWall, nós temos pouca produção, algumas. Então, quem se interessar, é só pedir aí para mim nos comentários que eu estou enviando o link para que vocês tenham acesso ao material que a gente tem disponível, tanto do WordWall quanto do Twine. Vai ser um prazer compartilhar com vocês, tá bom? Então, a ideia continua sendo a mesma. Então, explicadas a epistemologia e a ontologia, né, do artefato tecnológico digital, a gente vai colocar a mão na massa, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é procurar um material, né? E aí esse material vai seguir aquela mesma lógica que foi apresentada nos vídeos anteriores. Então, eu acrescentei ainda o site do artefato tecnológico digital. Lá a gente pode trazer várias informações interessantes, né, com mais detalhes, mas se for referenciar e tiver uma publicação mais à mão, né, que seja acadêmica, a academia prefere, tá certo? Então, é melhor do que você citar o site. Mas não encontrou absolutamente nada, citar o site é importante, tá bom? Então, o local de busca, né, eu recomendo os mesmos, Google Acadêmico, periódico CAPES, os periódicos Qualis A1 e A2 em educação, então é importante vocês terem lá a classificação Qualis, tá certo? Ela já vai sair, né, vai ficar em desuso, mas mesmo assim eu acho que vale a pena a gente utilizar por um tempo essa classificação, porque a gente vai ficar em um processo de transição e muitas vezes a gente precisa recorrer ainda a esse recurso, uma vez que o outro recurso ainda não está disponível, tá bom? Lembra que periódico, em termos de pesquisa, e se você vai olhar, né, para essa relação do WordWall com o seu objeto de pesquisa, do Twine com o seu objeto de pesquisa, ou qualquer outro artefato tecnológico digital com o seu objeto de pesquisa, sempre o periódico vem em primeiro lugar, tá bom? Então, tese em segundo lugar, dissertação, né, junto com a tese. No caso nosso, a gente tem bastante TCC, que foi produzido com o Twine preferencialmente, tá bom? E aí vale a pena também olhar para esse material. E livro, tá? Nesse caso todo aqui, talvez o livro ele fique mesmo em último lugar, porque você não vai encontrar um livro que vai falar sobre o WordWall ou sobre o Twine, muito provavelmente ele não exista. Mas se existir, você aproveita e compartilha com a gente, porque eu nunca tive acesso a essa informação, tá bom? O período sempre, gente, dos últimos 5 anos, tá bom? 2020 a 2024. Mas se você não encontrar, você pode buscar de anos anteriores, vai descendo, tá? O ideal dos ideais, mesmo porque WordWall e Twine você não vai conseguir baixar muito disso não, né? Antes de 2000 eles não existiam, com certeza, né? Inserir, então, os arquivos selecionados na pasta Drive, material encontrado. Como vocês estão fazendo, já está tudo certinho. E depois vamos escrever o texto, né? Então, escrever um texto com 4 parágrafos para tratar da epistemologia e da ontologia desse artefato tecnológico, né? Que também precisa ser alterado. Então, o artefato tecnológico
escolhido. Então, você vai utilizar o arquivo texto preliminar, eu deixei as diretrizes novamente do que precisa ser pesquisado e escrito em amarelo, aí depois que você escrever o texto, vocês mantenham essas diretrizes para que eu possa comparar e ver direitinho se o texto ficou dentro do adequado, né? As diretrizes, novamente, né, são um norte, eles não são questionários, né, perguntas para serem respondidas como um questionário, né? E eu deixei o arquivo formatado como Times New Roman 12, espaçamento 1,5 justificado. Então, se vocês forem usar, copiar e colar, tomem cuidado com isso, façam a alteração para depois vocês não terem retrabalho, porque isso dá um trabalhão no final. Escrever o texto com citação de pelo menos 3 autores diferentes, eu recomendo fortemente, se vocês já puderem trazer esses 3 autores, ótimo. Mas, professora, está difícil encontrar essa relação do WordWall, né, com o nosso objeto de pesquisa. Ok, então traz 2, traz 1, mas se vocês puderem se esforçar com 3, já ajudaria bastante, tá bom? E inserir as referências utilizadas ao final do texto, certo? Então, fiquem atentos aí a essas referências, porque se vocês já formatarem direitinho, vocês vão, com o tempo, já exercitando o modelo de formatação da ABNT vigente, para que depois, até o final da escrita da dissertação, vocês já internalizaram isso de tal forma que não vão precisar mais nem consultar as normas de escrita, tá bom? De formatação também. Então, vocês podem pegar esse material lá na biblioteca da UFC, tem um guia de normatização, e aí vocês podem fazer uso, né, desde já desse material, tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários, para quem não é me orientando, a minha orientanda, tá bom? Mas quem for, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp para esclarecer qualquer dúvida, eu estou à disposição, viu? Um excelente trabalho para vocês e até o próximo vídeo.